João 5, versículo 1. Depois disto havia uma festa dos judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Explicação: o evangelista João relata que, após um evento não especificado, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa judaica. 2. Ora, em Jerusalém, junto à Porta das Ovelhas, há um tanque, chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 porches. Explicação: João descreve o tanque de Betesda, um local de cura famoso em Jerusalém, onde os enfermos se reuniam para esperar a movimentação da água, que se acreditava ter propriedades curativas. 3. Nestes jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos e secos, que esperavam o movimento da água. Explicação: muitos enfermos, incluindo cegos, coxos e paralíticos, se reuniam no tanque, esperando a movimentação da água para serem curados. 4. Porque um anjo descia ao tanque, de tempo em tempo, e agitava a água, e o primeiro que entrava no tanque, depois do movimento da água, ficava são, de qualquer doença que tivesse. Explicação: acreditava-se que um anjo descia ao tanque periodicamente e agitava a água, e que o primeiro a entrar na água após a agitação seria curado de qualquer doença. 5. E estava ali um homem, que havia 38 anos que estava enfermo. Explicação: João apresenta um homem que estava enfermo há 38 anos, provavelmente um paralítico ou alguém com uma doença crônica. 6. Jesus, vendo-o deitado, e sabendo que estava nisto havia muito tempo, disse-lhe: quer tu ficação? Explicação: Jesus, vendo o homem deitado e sabendo da sua longa enfermidade, pergunta-lhe se ele quer ser curado. 7. O homem respondeu: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque, quando a água é agitada, mas, enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Explicação: o homem explica que não tem ninguém para ajudá-lo a entrar no tanque quando a água é agitada, e que outros sempre o precedem. 8. Disse-lhe Jesus: levanta-te, toma o teu leito, e anda. Explicação: Jesus ordena ao homem que se levante, pegue o seu leito e ande, curando-o instantaneamente. 9. E logo aquele homem ficou são, e tomou o seu leito, e andou. E aquele dia era sábado. Explicação: o homem é curado e começa a andar, carregando o seu leito, no sábado, o dia de descanso judaico. 10. Então disseram os judeus ao que fora curado: é sábado, não te é lícito levar o leito. Explicação: os judeus repreendem o homem curado por carregar o seu leito no sábado, considerando isso um trabalho proibido. 11. Ele respondeu-lhes: aquele que me curou, esse mesmo me disse: toma o teu leito, e anda. Explicação: o homem curado explica que foi Jesus quem o curou e ordenou que ele carregasse o seu leito. 12. Perguntaram-lhe, pois, quem é o homem que te disse: toma o teu leito, e anda? Explicação: os judeus perguntam ao homem curado quem é o responsável pela sua cura. 13. E o que fora curado não sabia quem era porque Jesus se havia retirado, já que a multidão se achava naquele lugar. Explicação: o homem curado não sabia quem era Jesus, pois ele havia se retirado da multidão. 14. Depois Jesus o encontrou no templo, e disse-lhe: eis que estás são, não peques mais, para que não te suceda alguma coisa pior. Explicação: Jesus encontra o homem curado no templo e adverte-o para não pecar mais, para que não sofra consequências piores. 15. E o homem foi, e anunciou aos judeus que Jesus era o que o havia curado. Explicação: o homem curado vai e anuncia aos judeus que Jesus é o responsável pela sua cura. 16. E por esta causa os judeus perseguiram a Jesus, e procuravam matá-lo, porque curava no sábado. Explicação: os judeus começam a perseguir Jesus e a planejar matá-lo, pois ele havia curado no sábado, violando a lei judaica. 17. E Jesus lhes respondeu: meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Explicação: Jesus responde que ele e o pai estão trabalhando juntos, e que a cura no sábado é uma obra de Deus. 18. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só quebrantava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio pai, fazendo-se igual a Deus. Explicação: os judeus se enfuriam ainda mais, pois Jesus não apenas violou o sábado, mas também se declarou igual a Deus, o que consideram blasfêmia. 19. Jesus, pois, respondeu, e disse-lhes: em verdade vos digo que o Filho não pode fazer nada de si mesmo, senão o que o Pai lhe mostrou, porque tudo quanto ele faz, o Filho o faz igualmente. Explicação: Jesus explica que ele não faz nada por conta própria, mas apenas o que o Pai lhe mostra, e que ele e o Pai trabalham juntos. 20. Porque o Pai ama ao Filho, e mostra-lhe tudo o que faz, e maiores obras do que estas lhe mostrará, para que vos maravilheis. Explicação:
Jesus diz que o Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que faz, e que ele fará obras ainda maiores para que os judeus se maravilhem. 21. Pois, assim como o Pai ressuscita os mortos, e os vivifica, assim também o Filho vivifica a quem quer. Explicação. Jesus afirma que, assim como o Pai ressuscita os mortos, o Filho também tem o poder de vivificar a quem quer. 22. E o Pai a ninguém julga, mas todo o julgamento deu ao Filho. Explicação. Jesus diz que o Pai não julga ninguém, mas deu ao Filho o poder de julgar. 23. Para que todos honrem o Filho, assim como honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai, que o enviou. Explicação. Jesus conclui que todos devem honrar o Filho assim como honram o Pai, e que quem não honra o Filho não honra o Pai que o enviou. 24. Em verdade vos digo que quem ouve a minha palavra, e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Explicação. Jesus afirma que quem ouve a sua palavra e crê no Pai que o enviou tem a vida eterna e não será condenado, pois passou da morte para a vida. 25. Em verdade vos digo que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão. Explicação. Jesus diz que a hora da ressurreição está chegando, e que os mortos ouvirão a sua voz e viverão. 26. Porque, assim como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. Explicação. Jesus afirma que, assim como o Pai tem a vida em si mesmo, ele também tem a vida em si mesmo, pois o Pai deu ao Filho a autoridade de ter a vida. 27. E deu-lhe o poder de executar o juízo, porque é o Filho do homem. Explicação. Jesus diz que o Pai deu ao Filho o poder de julgar, pois ele é o Filho do homem. 28. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. Explicação. Jesus adverte que a hora da ressurreição está chegando, e que todos os mortos ouvirão a sua voz. 29. E os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Explicação. Jesus diz que os que fizeram o bem ressuscitarão para a vida eterna, enquanto os que fizeram o mal ressuscitarão para a condenação. 30. Eu não posso fazer nada de mim mesmo como ouço, assim julgo e o meu juízo é justo, porque não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Explicação. Jesus afirma que ele não faz nada por conta própria, mas julga de acordo com a vontade do Pai que o enviou. 31. Se eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Explicação. Jesus diz que, se ele testifica de si mesmo, o seu testemunho não é considerado verdadeiro. 32. Há outro que testifica de mim, e eu sei que o testemunho que ele testifica de mim é verdadeiro. Explicação. Jesus afirma que há outro que testifica de si, e que o testemunho desse outro é verdadeiro. 33. Vós enviastes a João, e ele deu testemunho da verdade. Explicação. Jesus lembra aos judeus que eles enviaram mensageiros a João Batista, e que ele deu testemunho da verdade. 34. Eu, porém, não recebo o testemunho de homem, mas digo isto para que vós sejais salvos. Explicação. Jesus diz que ele não precisa do testemunho de homens, mas que o seu propósito é que os judeus sejam salvos. 35. Ele era luz, e acendeu-se para dar testemunho da luz. Explicação. Jesus refere-se a João Batista como a luz que foi enviada para dar testemunho da luz verdadeira, que é ele mesmo. 36. Mas eu tenho um testemunho maior do que o de João, porque as obras que o Pai me deu para realizar, essas mesmas obras que eu faço, dão testemunho de mim, de que o Pai me enviou. Explicação. Jesus afirma que as obras que ele faz, que foram dadas pelo Pai, dão testemunho de que ele é o Filho de Deus. 37. E o Pai, que me enviou, ele mesmo testificou de mim. Vós nunca ouvistes a sua voz, nem vistes a sua figura. Explicação. Jesus diz que o Pai deu testemunho de si, mas que os judeus nunca ouviram a sua voz nem viram a sua figura. 38. E não vós tem a sua palavra em vós, porque não creis naquele que ele enviou. Explicação. Jesus acusa os judeus de não ter a palavra de Deus em si, pois não creem no Filho que o Pai enviou. 39. Vós examinais as Escrituras, porque pensais ter nelas a vida eterna e são elas que dão testemunho de mim. Explicação. Jesus diz que os judeus estudam as Escrituras, mas que elas dão testemunho de si, e que eles não querem crer. 40. E não vós querer vir a mim para terdes vida. Explicação. Jesus acusa os judeus de não quererem ir a ele para ter a vida eterna. 41. Eu não recebo glória dos homens. Explicação. Jesus diz que ele não busca a glória dos homens. 42. Mas eu bem vos conheço, que não tenho o amor de Deus em vós. Explicação. Jesus afirma que ele conhece os judeus e que eles não têm o amor de Deus em si. 43. Eu vim em nome de meu Pai,
E não me recebeste. Se outro vier em seu próprio nome, a esse receberás. Explicação: Jesus diz que ele veio em nome do Pai, mas que os judeus não o receberam, e que se outro vier em seu próprio nome, eles o receberão. 44. Como podeis vós crer, recebendo honra uns dos outros, e não buscando a honra que vem de Deus somente? Explicação: Jesus pergunta como os judeus podem crer, se eles buscam a honra uns dos outros e não a honra que vem de Deus. 45. Não penseis que eu vos acusarei para com o Pai. Há um que vos acusa, Moisés, em quem vós esperais. Explicação: Jesus diz que ele não acusará os judeus para com o Pai, mas que Moisés, em quem eles esperam, os acusará. 46. Porque, se vós cresceis em Moisés, creríeis em mim porque ele escreveu de mim. Explicação: Jesus afirma que, se os judeus creem em Moisés, deveriam crer em si, pois Moisés escreveu sobre ele.